Na mensagem introdutória dessa série, no dia 4 de agosto, nós falamos sobre a importância e a finalidade da profecia bíblica para a igreja do Senhor Jesus. Fazer aqui uma remissão para a gente lembrar um pouquinho do que foi dito. Durante essa série, a gente foi relembrado, na verdade, desses pontos da finalidade, a importância e a finalidade da profecia bíblica, que foram muito bem destacados pelo pastor Michael Youssef. Você se lembra disso? Deus não nos deu a profecia bíblica para que pudéssemos saber exatamente o que está para acontecer e quando acontecerá. Deus nos deu a profecia bíblica para nos instruir e nos encorajar a viver uma vida santa, uma vida para Ele, uma vida compromissada com Ele. É isso que significa uma vida santa. Ele quer que vivamos obedientemente, vigilantes e preparados para o seu retorno a qualquer momento. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos o que Deus nos chamou para fazer. Essa citação é do livro do pastor Michael Youssef, como eu disse para vocês, é um livro chamado Is the End Near? What Jesus Told Us About the Last Days. O fim está próximo. O que Jesus nos disse a respeito dos últimos dias? Todo o livro é uma grande exegese, é um grande tratamento, um estudo sobre Mateus capítulo 24, um texto que eu espero estudar com a igreja no futuro próximo. A igreja diz amém? Se o Senhor Jesus não voltar até lá, tá? Porque se ele voltar até lá, você não vai precisar saber o que ele disse em Mateus 24. Você vai ver na prática tudo que ele fez. Mas enfim. E nessa ocasião, ou naquela ocasião, na mensagem introdutória, eu fiz uma pergunta. Uma pergunta foi feita para a igreja. Se sabemos o que Deus nos chamou para fazer, estamos fazendo? Nós estamos fazendo? E aqui o fazer, eu lembro de ter, só para a gente relembrar um pouquinho, o fazer diz respeito a basicamente os dois movimentos que a igreja tem, as duas finalidades da igreja, que é a edificação dos santos. O que é a edificação dos santos? É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, refletindo sobre a palavra, cantando juntos, adorando juntos, conhecendo-nos uns aos outros, aquilo que nós praticamos nos nossos grupos pequenos, o apoio mútuo, o acolhimento, o cuidado mútuo, a ideia de caminharmos juntos numa época difícil, fortalecendo um ao outro, ajudando, promovendo o caráter de Cristo na vida uns dos outros. É isso que é a edificação. E o testemunho da palavra de Deus, do evangelho para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Lembrem-se, a igreja, qual é o negócio da igreja? A igreja tem um negócio, você sabia disso? Qual é o negócio dela? Resgatar vidas. Nós estamos no negócio de resgate de vidas. E não é um resgate qualquer, é um resgate para a eternidade. É um resgate definitivo. É um negócio que vale a pena você investir a sua vida. Vale a pena você investir todos os recursos que você tem. O que você quer dizer com isso, André? Deus tem um chamado para todos nós. A sua vida é o seu chamado, a sua vida é o seu ministério. Deus te colocou onde te colocou com um propósito. E o que a gente precisa é discernir como é que esse propósito pode funcionar melhor à medida que a gente caminha com ele. Você não está onde está. Nós não vivemos nessa época. Queridos, nós não somos brasileiros vivendo no século XXI, lidando com toda essa sorte de situações complexas que estamos vivendo por acaso. O Senhor nos escolheu para estarmos aqui. E a gente tem que aprender a perceber, ou a descansar no fato de que nós não nascemos no lugar errado, nem na época errada. A boa era a época do meu avô, em que se amarrava cachorro com linguiça. Já ouviu isso? Eu nunca vi cachorro ser amarrado com linguiça, mas a gente ouvia isso quando era criança. Por quê? Essa ideia de uma nostalgia de uma época que a gente não viveu. E que outros viveram e que até percebem algumas diferenças. Mas não é essa a ideia aqui. A ideia do cristão não é viver uma nostalgia, é pensar no quanto, é lembrar, é honrar, é compreender, é aprender com o passado e viver o presente de uma maneira ativa, de uma maneira esperançosa, sabendo que a sua certeza, a sua esperança está no futuro. O nosso testemunho precisa concatenar essas coisas. Ele precisa somar todas essas partes de um todo muito maior. O que significa falar para uma pessoa ser salva? Olha, você precisa de salvação. Do quê? Para quê? Por quê? Por quem? Salvação do quê?
E se você parar para conversar, se você tiver um mínimo de paciência para ouvir as pessoas aí fora, você vai ver que está todo mundo muito inquieto, todo mundo muito preocupado com o que está acontecendo no mundo. De uma forma ou de outra. Basta um pouco de paciência, um pouco de empatia, para que você tenha oportunidade para testemunhar, para que você tenha oportunidade de falar, para que você tenha oportunidade de informar que esse estado de coisas não é definitivo. Tem hora para acabar. Muito bem, edificação e testemunho. Então a ideia dessa série foi promover reflexão que gere em nós, cristãos que congregam aqui na CB Moema, transformação, paz, esperança e ação. Nos tornarmos seguidores de Jesus cada vez mais coerentes e ativos na edificação mútua e no anúncio do Evangelho. Essa é a ideia dessa série de cartas. E naquela mensagem nós também refletimos sobre sobre três lições, na verdade, que nos animam a perseverar nesse processo de reflexão, transformação, paz, esperança e ação. Eu não sei se você vai lembrar, talvez na hora que eu colocar aqui você se lembre. Tá? Primeira delas, a palavra inerrante de Deus é um mapa confiável para as nossas vidas. Por mais dificuldades que nós tenhamos com um determinado texto da palavra de Deus, por mais que nós tenhamos alguma luta para entendê-lo de início, você pode ter certeza que se você perseverar, Deus vai usar essa interação com as Escrituras para instruir você e para cumprir os seus propósitos na sua vida através do ensino que aquele texto contém. Além do que, as profecias, elas também têm o papel de consolar o cristão, o papel de acalmar, de converter aquele que ainda não conhece a Jesus, de purificar, de impelir, de esclarecer e, sobretudo, glorificar ao Senhor, ao seu nome, em nós e através de nós. Esse é o papel da profecia bíblica. E naquela ocasião eu sugeri, inclusive falando sobre esse ponto, que você orasse para que Deus usasse a série em Apocalipse, esse primeiro movimento nosso em Apocalipse, para transformar o seu coração, para pacificar o seu coração, para infundir esperança ao seu coração e impelir você a um viver cristão mais coerente do que você tem vivido até aqui. Não estou dizendo que você está sendo incoerente. Estou dizendo que sempre há espaço para melhora. Você concorda comigo? Sempre há espaço para melhora. A pergunta é, passadas 10 semanas de estudos em Apocalipse, e aí? Melhorou alguma coisa? Você percebeu alguns movimentos de Deus na sua vida? Você sai de 10 semanas em Apocalipse como? A gente tem que fazer essa contabilidade. Eu fui transformado? Eu fui desafiado? Pelo menos desafiado? Eu estou sendo... Ou está tudo na mesma? Tudo igualzinho como estava antes. A ideia não é essa. Segundo ponto aqui que eu coloquei, conhecer o plano soberano de Deus substitui o medo por esperança. Eu tenho visto isso, tem me deixado inquieto, porque às vezes eu lido com isso também. Nós lidamos com inquietações em relação ao momento que o mundo vive. Nós olhamos para a realidade e sentimos medo, ficamos apavorados muitas vezes e não há motivos para isso. Então, conhecer o plano de Deus, bastante claro aqui nas Escrituras, retira o medo, ele move o medo da nossa vida e nos reveste de esperança. Essa é uma das grandes características da nossa realidade hoje, o medo, né? Lembro de ter mostrado para vocês esse texto aqui, do Insights on Revelation, do Charles Swindoll. Pessoas em todo o mundo vivem escravizadas pela superstição, pelo medo do desconhecido e pela ansiedade quanto ao futuro. Não só questionam o seu caminho pessoal nos próximos anos, mas muitos têm uma sensação avassaladora de que o mundo inteiro e toda a humanidade estão fora de controle. Queridos, ele escreveu isso há 30 anos atrás. A coisa não melhorou muito de lá para cá, melhorou? Olha a oportunidade aqui. Isso é oportunidade para os cristãos. Vocês cristãos que gostam do quanto pior, melhor, né? Não se trata disso. O fato é que há uma explicação para o que está acontecendo e há uma solução para tudo isso. E nós conhecemos essa solução.
Nós podemos vivê-la intensamente e comunicá-la com amor, sem que isso seja um peso. Uma das coisas que me deixa bastante perturbado é como nós olhamos para o cristianismo como se fosse mais uma tarefa que nós fazemos na nossa vida. Eu vou para a igreja hoje, ok, mais um checklist aqui. Como se a vida com Jesus fosse um compartimento apenas da minha vida, e não aquilo que faz tudo o que eu vivo, tudo o que eu sou fazer sentido. Se o cristianismo, se o seguir Jesus é uma caixinha na sua vida, você não entendeu o evangelho ainda. Vou deixar bem claro. O Senhor Jesus não é dono de um pedacinho da sua vida. Ele é dono da realidade. E você está dentro da realidade. A sua vida está dentro da realidade. E a questão é, o quanto antes você se render a esse fato e viver as maravilhas desse fato, melhor para você. E melhor vai ser para o teu próximo. Porque você vai ser um agente dessa realidade, desse fato maravilhoso. Guerras, fomes, doenças, desastres naturais, essas tragédias fazem parecer que o caos reina. É essa a sensação que tem se acentuado no mundo. O livro do Apocalipse demonstra, no entanto, que não importa quão más as coisas pareçam ser, Deus está executando o seu plano soberano. Este livro, Apocalipse, nos garante que no final Deus vencerá. Não só Apocalipse, mas lá está escancarado essa vitória. Conhecer essa verdade básica e refletir sobre como isso acontecerá, substituirá medos desnecessários por esperança e confiança, não em nós ou em outras pessoas, mas no próprio Deus. Deu para perceber a densidade, a seriedade e a propriedade dessas palavras? Não há por que temermos, não há por que nos acovardarmos, não há porquê. Ai, cara, aquele infeliz venceu as eleições aqui em São Paulo. E agora? Por mais difícil que seja, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo. E eu posso descansar nisso. E na ocasião eu sugeri que você clamasse a Deus para que essa série de mensagens em Apocalipse tratasse os seus medos, tratasse os seus receios, tratasse os seus temores em relação ao futuro. E a pergunta que eu faço é, você sai dessa série com mais medo ou menos medo? É uma pergunta legítima. Porque se você prestou atenção, você deveria sair com menos medo. E não com mais medo. E não com mais receios. Terceiro ponto aqui. O glorioso Filho de Deus é digno da nossa adoração. Não importa qual a situação. O Senhor Jesus, Ele é o centro da profecia bíblica. Nós adoramos ao Senhor Jesus pelo que Ele fez na cruz, por ter nos libertado da nossa culpa, por ter nos livrado da culpa, por ter nos perdoado da culpa e do pecado. Adoramos a Jesus pelo que Ele faz, como um sacerdote que intercede continuamente por nós, diante de Deus, diante do Pai. E Apocalipse nos dá mais uma razão para adorar a Jesus, é o que Ele fará no futuro. Aquilo que o Swindoll fala, né? Jesus continua a ser o centro da nossa adoração, o foco da nossa obediência e a fonte da nossa bênção, tanto agora quanto na eternidade por vir. E naquele momento eu também lembro de ter colocado para você que orasse pedindo para que o Senhor Jesus se tornasse cada vez mais, que você conscientemente, ou que o Senhor Jesus se tornasse cada vez mais conscientemente o foco da sua adoração, a razão de você estar aqui, por exemplo, nesse domingo. Por que você está aqui? Uma única palavra responde completa e perfeitamente essa pergunta: Cristo. Eu estou aqui por Cristo. Joinha. Resposta teologicamente correta e está funcionando, tá? Significa, é isso mesmo. Eu vim aqui para ver os meus amigos. Estou com saudade da turma lá da igreja que eu não vejo faz um mês. Legal, mas não é essa a resposta. Eu vou lá porque eu gosto do louvor. Legal, mas não é essa a resposta. Eu vou lá porque o pastor lá até que fala umas coisas que eu acho que são interessantes. Legal, mas não é essa a resposta. Você está aqui porque você veio adorar ao Senhor Jesus, o Deus que te salvou na cruz. Esse é o primeiro ponto aqui. E uma igreja que não
promove essa adoração. Uma igreja que não fala que esse é o alvo da sua existência, ela já se perdeu no meio do caminho. Não importa o tamanho dela, não importa a quantidade de títulos o pastor tenha, não importa o tamanho da sua banda, não importa se a parede de fundo seja preta, cor-de-rosa, amarela, azul, não importa. Não importa quantas franquias ela tem, ela já se perdeu. Não importa se é uma igrejinha de fundo de quintal lá, não importa. Ela já se perdeu. Com isso em mente, nas semanas que se seguiram, depois da mensagem introdutória, nós abordamos as cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse para discernir o que o Senhor espera de nós, na sua igreja, enquanto nós o esperamos. Mas nós vimos aqui que há duas lições centrais que estão permeando essas cartas, estão permeando Apocalipse 1 a 3. Quais são as lições? Isso aqui a gente colocou em todas as lições, em todas as mensagens, né? Quanto mais e melhor compreendermos quem Cristo realmente é, mais rapidamente nos submeteremos e obedeceremos a Ele. Quanto maior for a nossa disposição de submissão e obediência a Jesus, maior entendimento e clareza teremos sobre as verdades que Ele revelou em Sua palavra. São duas verdades centrais ali que emolduram todo o Apocalipse, toda a Escritura, na verdade. Jesus é o ápice da revelação de Deus. Quando você olha para Cristo, você entende toda a razão de ser das Escrituras, tudo que foi revelado ali. E aí sim, o que aprendemos? O que Jesus fala para a igreja? Quais são os ensinos básicos? Aqui eu dei uma resumida para ficar mais claro aqui, para a gente fazer terminar essa remissão e partir para a nossa palavra final nesse primeiro bloco de Apocalipse 1 a 3. O que a gente aprendeu aqui com as igrejas? Éfeso, faça do amor a Jesus a prioridade número 1 da sua vida. Se nós desejamos ser uma igreja relevante, e aí que eu falo relevante para Deus, relevante para o Senhor Jesus, e não relevante nos termos humanos, o amor por Jesus deve ser o nosso alvo principal, deve ser a nossa motivação principal como comunidade de fé. Esmirna, não tenha medo de sofrer por ser leal a Jesus. Lutas e problemas não significam reprovação divina. Normalmente uma fé ela é testada, uma fé ela é provada, uma fé para que ela possa crescer em instrumentalidade, em força, ela precisa passar por exercícios bastante complexos às vezes. Para você ganhar músculo, você tem que estressar os músculos. Você tem que gerar esgarçamento muscular. Dói. Quem gosta da maromba sabe disso. Está lá você, estou supinando 90 quilos, quase morrendo, né? E sai depois, né, todo duro da academia, por quê? Dói tudo, mas sai satisfeito. Por quê? Porque sabe que o resultado virá. Mas é interessante que quando as lutas vêm da parte do Senhor, ai Senhor, está doendo demais, Senhor, está difícil. Lamento é uma coisa, queixa é outra. A gente pode lamentar, mas murmurar é outra coisa. Não é verdade? Precisamos aprender a arte do lamento. Talvez seja um bom motivo, um bom tema para uma série na igreja. A arte do bom lamento. Vou ter que trabalhar um pouco mais essa ideia aqui. Lamentar é uma coisa, queixar-se é outra. Então perceba, não tenha medo de sofrer, porque em alguma medida o fato de sermos identificados com Jesus vai trazer alguma espécie de efeito colateral. O Senhor Jesus já avisou, não fiquem perturbados, não fiquem assustados, não fiquem chocados se o mundo odeia vocês. Porque primeiro me odiou. E não adianta achar que eles vão tratar vocês melhores do que tratam a mim. Certo? Isso está cantado, é bola cantada desde o princípio, queridos. Está nas linhas, não são linhas miúdas do contrato. Está lá bem claro. Está bem claro. As lutas virão. Precisamos aprender a lidar com elas. Na força e dependência do Senhor. Pérgamo, defenda a sã doutrina. Uma igreja saudável, pessoas, cristãos, devem combater heresias. Conheça a palavra do Senhor e defenda. Viva e defenda. Tiatira, lute contra a imoralidade. Uma igreja saudável combate o ensino falso, a devoção corrompida e a imoralidade. Sardes,
Viva o cristianismo autêntico. Lembra da palavra do Senhor para Sardes? Você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Reputação, fama e renome não são indicadores confiáveis da saúde espiritual de uma igreja. Não são indicadores confiáveis da saúde espiritual de uma pessoa, de um cristão. Ele pode ter fama, mas não significa que ele seja aquilo que a fama apregoa. Filadélfia. Confie e dependa do poder de Cristo e sua direção. Lembram-se, as oportunidades da igreja são sempre concedidas pelo Senhor Jesus e não dizem respeito ao tamanho da igreja, às competências dos seus membros, ao orçamento que a igreja tem, mas sim aos propósitos que Deus tem para essa igreja, ou para a igreja que lhe é fiel. Por último, Laodiceia, lute contra o orgulho, o materialismo e a indolência. Isso nós vimos a semana passada, eu sei que está fresquinho na sua mente ainda, então eu vou deixar só aqui mesmo. Ok, já sabemos bem o que fazer, vimos como fazer, e resta apenas uma pergunta para a gente terminar. Estamos ouvindo? Paramos para ouvir? Estamos considerando? E quando eu digo a delicada e vital arte de ouvir a Cristo, o que eu quero dizer com arte de ouvir? Eu estou falando da habilidade, da capacidade de ouvir. E ouvir é a ideia de acolher na mente, acolher no coração, ao ponto de gerar mudança e engajamento. Essa é a ideia aqui. Note, o Senhor Jesus fez a mesma demonstração no final de cada uma das cartas das igrejas do Apocalipse. Ela aparece ali, olha só. Em Apocalipse 2:7, para a igreja de Éfeso. Em 2:11, para a igreja, eu vou lembrar agora, para Esmirna. Em 2:17, para Pérgamo. Em 2:29, para Tiatira. Em 3:6, para Sardes. Em 3:13, para Filadélfia. Em 3:22, para Laodiceia. A mesma frase. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que o Senhor Jesus quer dizer com essa admoestação? Por que ele fecha as cartas com essa frase? Se você foi realmente salvo por Jesus e passou a ser seguidor dele, você tem que levar tudo isso que ele está falando a sério. Essa é a intenção aqui. Você é salvo? Você é cristão? Leve isso que eu estou falando para você. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Leve o que eu estou falando para você a sério. Eu estou falando para você me amar. Eu estou falando para você não ter medo de sofrer. Eu estou falando para você defender a sã doutrina. Eu estou falando para você lutar contra a imoralidade. Estou falando para você viver um cristianismo vivo e autêntico. Eu estou falando para você continuar confiando no poder e direção, na minha direção para você. E estou falando para você reconhecer os seus episódios, a sua realidade orgulhosa, materialista, indolente e lutar contra ela. Ouça. Ouça, mude, acolha e seja transformado enquanto você aguarda o dia da vitória, porque você vai participar do dia da vitória, igreja. Você está entendendo? Até lá, você tem lutas, você tem mecanismos, você tem desafios que você precisa atender. Lembre-se, o ultimato do Senhor Jesus, as igrejas aqui, ele pede, ouça. Isso é essencial, isso é necessário para você. Agora, isso é fruto, sobretudo, do seu zelo, do seu amor por seu povo. Se Deus não estivesse nem aí com a gente, se Deus não estivesse nem aí com a igreja, Ele não teria feito movimento algum nessa direção. Todas as cartas, tudo que foi dito, tudo que foi articulado, os elogios, as admoestações, as broncas, os puxões de orelha, os direcionamentos, é fruto do quê? Amor e zelo. Cuidado, e nada além disso. Então, nós precisamos sempre abordar as cartas com essa leitura. O Senhor está sendo zeloso com a igreja aqui, a despeito dele estar jogando o sarrafo lá para cima e dizendo, é aqui, dependa de mim, porque senão você não vai conseguir fazer isso aqui. Não está legal, precisamos mudar. Então, assim, em última análise, pensando nisso, nós precisamos entender o que é ouvir a voz de Cristo. Porque é assim que ele encerra as cartas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, em primeiro lugar, ouvir a Jesus implica realmente crer em seu amor por nós. Ouvir a Jesus é dar ouvidos a Ele, é dar atenção a Ele.
É acreditar que Ele nos identifica por amor, que Ele nos chama por amor, que Ele nos anima por amor, que Ele nos corrige por amor, que Ele nos direciona por amor, que Ele nos exorta por amor, que Ele nos encoraja por amor, que Ele infunde esperança em nós por amor, que Ele compartilha a sua vitória conosco por amor. E Ele faz tudo isso porque Ele tem o quê? Ele tem direito, Ele tem poder e Ele tem caráter para fazer isso. Ele se apresenta com direito, como aquele que tem o direito, aquele que tem o poder e aquele que tem a santidade, o caráter para dizer tudo o que diz, orientar da forma que orienta, direcionar da forma, exigir o que exige, pedir o que é pedido. E o que o Senhor Jesus está pedindo não é nada impossível de ser feito. Convenhamos. Não é impossível. O Senhor Jesus não estabeleceria uma meta inalcançável para o seu povo. Não faz o menor sentido. Então, em primeiro lugar, ouvir a Jesus implica realmente crer no seu amor. Eu creio no amor dele. Eu creio que o que ele está propondo para mim é fruto de amor ou não. É o primeiro ponto. Segundo, ouvir a Jesus significa amá-lo de fato. Não só crer no seu amor, mas também amá-lo, expressar o meu amor por ele. João capítulo 14, deixa eu ler aqui para vocês, desculpa, eu pulei aqui. João capítulo 14, versículo 24, 23 e 24. Olha só o que o Senhor Jesus está falando aqui, quando ele está prometendo, falando sobre a vinda do Espírito Santo para cuidar, para direcionar os crentes depois da sua partida. Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. É muito simples. Primeiro ponto, eu creio que ele me ama. Segundo ponto, eu o amo de fato, porque o meu amor, como é que eu expresso o meu amor por Jesus? Obedecendo a sua palavra. Dando atenção às coisas que ele está falando. Abrindo a minha vida para que, ok, Senhor, o que está fora do lugar aqui? O que não está legal? Vamos dialogar, eu preciso dialogar com o Senhor. Ok, André, senta aqui, vamos lá, vou te explicar as coisas. E, Senhor, como é que eu faço? Eu não sei, está difícil, está complicado, está pesado. Senhor, eu olho para a realidade do Brasil hoje, eu desanimo. Eu falei, André, é porque você tem construído um ânimo que está muito dependente de movimentos humanos, cara. Eu já te falei, está lá, está revelado. Eu venci o mundo. Você crê nisso, cara? Esse negócio faz sentido para você, de fato, André? Você está vivendo isso aí de maneira... Esse negócio está no teu coração para valer? Ou você creu intelectualmente, mas esse negócio não está reverberando na tua vida? Ao ponto de você viver encolhido em determinadas situações. E quantas áreas da nossa vida nos encolhem, tentam nos engolir? Casamento, às vezes, que não vai bem. A educação dos filhos, que é um desafio. Aliás, eles não estão aqui. Mas eu lembro de um movimento que o Marcos Soares fez no Imersão Alvo. E houve um momento muito interessante em que ele estava falando para os pais, falando para as novas gerações, e ele falou assim, e ele se dirigiu aos jovens que estavam ali, adolescentes, falou, olha, a minha geração deve um pedido de desculpas para a sua geração. Falou que foi um momento muito bonito ali de reconhecimento. Nós falhamos em mostrar para vocês como viver cristão pode ser bonito. Por quê? Nós nos preocupamos demais com os nossos projetos pessoais. E o Senhor Jesus foi jogado para o banco de trás do carro e eventualmente foi jogado para o porta-malas e em algumas vidas ele caiu do porta-malas, por assim dizer. Não é à toa que o Senhor Jesus chega em Laodiceia, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que vai acontecer? Teremos comunhão, ou seja, era uma igreja sem comunhão com o seu Senhor. E percebam, não é que não fossem pessoas salvas, senão o Senhor Jesus não teria direcionado essa carta para a igreja. Mas é possível ser um crente sem comunhão com Cristo. É um negócio louco. Esse é o tamanho da graça de Deus. Mas perceba a tragédia que acaba sendo isso. Desnecessária. Estou à porta, estou batendo. Abra a porta. André, me tira do porta-malas. Primeiro que você não é mafioso para me colocar no porta-malas.
André, não é para sentar no banco de trás, é para sentar na frente. Não é do banco do passageiro. Me dá o volante do carro. Eu sou o driver. Está entendendo? I'm the guy. Eu sou o cara. E por mais que você tenha a síndrome de Ayrton Senna, e por mais que você se ache um excelente piloto da sua vida, acredite, você não é tão bom quanto o Cordeiro. Eu não sou. Mas a gente tem essa coisa. Eu estou obedecendo. Eu creio no seu amor. Eu estou obedecendo de fato. E por último, ouvir a Jesus resulta em vida espiritual frutífera e legado sólido. Olha lá o que o Senhor Jesus fala no capítulo 6 de Lucas, versículos 46 a 49, que também aparece no capítulo 7 de Mateus, ali no finalzinho do Sermão do Monte. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? É uma pergunta legítima. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Eu não preciso te ilustrar isso, além daquilo que o Senhor Jesus fala e além daquilo que a sua memória te permite recuperar de informações do que aconteceu no Rio Grande do Sul, há pouco tempo atrás. Como é necessário nós termos alicerces sólidos. Veja bem, o Senhor Jesus, você só vai conseguir construir alicerces firmes em Cristo se você ouvi-lo e praticar aquilo que ele está falando. Caso contrário, não vai rolar. E queridos, nós vivemos numa época em que é necessário que os cristãos mostrem qual é a qualidade dos fundamentos da sua vida. Não adianta você ter uma casa maravilhosa, uau, olha só, a fama, né? Olha só, esse cara tem uma vida bonita, a família dele é bonita, mas tem fundamentos. Está bem solidificado. O negócio está plantado lá no fundo, porque no momento em que bater a tempestade, no momento em que os problemas vierem, no momento em que a grana faltar, no momento em que a falência chegar, e às vezes chega, no momento em que você não tiver mais aquela segurança financeira que você sempre sonhou, teve até, no momento em que o seu salário não for mais um salário de 2, 3 dígitos, no momento em que você não puder mais trocar o seu carro todo ano, no momento em que as suas viagens começarem a falhar, no momento em que você começar a perceber que o mercado de trabalho está procurando um tipo de profissional no qual você mais, o perfil profissional que o mercado pede não é mais o perfil que você tem, você vai ter que lidar com aquilo que realmente sustenta a sua vida. E o que sustenta a sua vida são os fundamentos plantados solidamente no Senhor Jesus, a grande rocha. Porque tudo mais pode falhar. Não é que vai falhar, mas pode falhar. E a gente precisa entender que pode falhar. A minha geração cresceu com uma sensação de que a gente poderia conquistar tudo. E poderia construir um ambiente de segurança pleno para nós mesmos. A minha geração foi aquela que falou, você precisa, o teu grande alvo de vida é a sua realização pessoal. Eu fico me perguntando o que raios é isso. A minha geração toda está dando de cara com a parede nessa questão. Porque essa história de realização pessoal é uma grande mentira, é uma grande galhofa. Isso é papo furado para fazer você, é uma grande distração para te tirar do foco. Se você é um médico, você tem um sacerdócio dado por Deus para cuidar de vidas na área da saúde. Se você é um advogado, você tem um sacerdócio dado por Deus para cuidar, por mais difícil que seja, especialmente no Brasil de hoje, para fazer com que as leis sejam seguidas e ajudar os seus clientes, ajudar aqueles que te procuram ajuda a caminharem pelas leis de maneira correta. Eu sei que isso é uma loucura, mas é essa a finalidade.
Se você é um dentista, o seu sacerdócio é trazer saúde para o corpo através do cuidado bucal. Se você é um arquiteto, o seu sacerdócio é cuidar, é permitir, é criar espaços em que as pessoas estejam acolhidas, vivam bem, estejam sintonizadas, estejam acomodadas ao seu ambiente, ali sintam descanso, refúgio, refrigério e renovo. Se você é um comerciante, o seu trabalho deve ser visto como aquela métrica usada por Lutero, quando diz a história, um sapateiro chegou para ele e perguntou: como é que eu posso ser um sapateiro para a glória de Deus? E Lutero teria falado: faça o melhor sapato que você puder e venda-o a um preço justo. Não seja ganancioso, não seja inescrupuloso, não puxe o tapete de ninguém. Faça do seu trabalho parte do seu ministério. Deus te colocou ali. Eu mencionei algumas profissões, poderia mencionar várias. Se você é um designer, perceba qual é o ponto aqui. A minha geração gastou boa parte da sua vida tentando construir a sua própria imagem e semelhança. Eu quero me realizar, eu quero fazer grande o meu próprio nome. É a síndrome de Babel, que ainda está batendo na nossa porta de formas muito diferentes, mas ainda continua insistindo: seja feliz, e a sua felicidade depende do quê? Da sua realização pessoal. Se o preço que você vai pagar pela sua realização pessoal é uma vida desgraçada nesse mundo para com Deus, e uma eternidade falida, não está valendo a pena, tá? Não vale a pena. Não vale a pena. Queremos ouvir a voz de Cristo, Sebemoema. E nesse momento, o meu lado pentecostal esperava: amém! Nossa, o que um dia de eleições faz com a gente, né? Então eu vou perguntar de novo, gente, e responda, não só porque eu gostaria de ouvir, responda aquilo que realmente é uma resposta sua para o Senhor Jesus nesse momento. Queremos ouvir a voz do Senhor Jesus? Amém. Normalmente eu termino as mensagens com uma oração. E eu quero que nós façamos da letra dessa música, nós não vamos entoá-la, mas eu quero te convidar a fazer da letra dessa música a nossa confissão, o nosso compromisso de fé com o Senhor Jesus, esse momento de que, sim, eu quero te ouvir e eu quero te seguir. É uma música que você já conhece. Se chama Marcharemos. E enquanto eu vou declamando essa música, porque eu não vou pagar o mico de cantá-la aqui sozinho, eu quero convidar você: Senhor, é isso. Senhor, é isso. Você pode fechar os olhos e ouvir enquanto eu falo, você pode acompanhar a leitura, mas no teu coração eu quero convidar, eu quero desafiar você a fazer esse compromisso aqui. Eu quero ouvir a tua voz. Eu já sei o que eu devo fazer. Eu quero crer que tu me amas. Eu quero expressar o meu amor por ti. Eu quero construir a minha vida de uma maneira que ela seja frutífera. Eu quero que a minha vida espiritual seja frutífera. E quero que o meu legado seja sólido para a honra e glória do teu nome. Nós queremos ouvir tua voz, Senhor Jesus. Que o teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor Jesus, mais sábios na verdade e no amor. Sim, Senhor, nós marcharemos na coragem do Senhor. Ah, Senhor, nós marcharemos cheios de coragem. Sim, Senhor, nós seguiremos seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, nós marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, Jesus, nós queremos só pela graça e pela fé em Ti viver, com esperança e com coragem, na alegria e na dor. Sim, Senhor, nós marcharemos na coragem do Senhor. Vamos falar juntos agora. Marcharemos cheios de coragem, fale de fato. Seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem,
marcharemos na coragem do Senhor, até que sejamos reunidos com Ele em sua glória. Maranata. Vem, Senhor Jesus.